Porque tantos povos diferentes vislumbraram e ainda vislumbram nos sonhos a função de oráculo? De onde vem essa ideia aparentemente absurda que desafia a própria razão? Haverá alguma explicação lógica para isso? Ou trata-se apenas de uma vasta coleção de crendices e coincidências sem sentido? Será possível explicar cientificamente a noção de que a atividade onírica antecipa acontecimentos futuros? As respostas a essas perguntas não são triviais e só podem ser alcançadas pela consideração de uma grande quantidade de fatos articulados entre si. Na origem desse esforço de síntese, encontramos a obra de Sigmund Freud, fundador da psicanálise. Freud nasceu em Morávia, hoje República Tcheca. Criança brilhante, aos 25 anos era um médico recém-formado, inseguro, mas tenaz. No final do século XIX, a neuroanatomia era dominada pelos bastos bigodes do neuropatologista austro-alemão Theodor Meinert e do patologista italiano Camillo Golgi, duas forças conservadoras de muita autoridade. Sintonizando com a vanguarda de seu tempo, Freud inicialmente trilhou caminho semelhante ao do espanhol Santiago Ramón y Cajal, que viria a receber o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1906, por suas grandes contribuições para a compreensão do sistema nervoso, como a descoberta do neurônio. Teorizando em seu inacabado projeto para uma psicologia científica, escrito em 1895, Freud vislumbrou o tecido cerebral como rede de células individuais perpassadas pela movimentação de atividade, que hoje chamamos por diversos sinônimos: impulso elétrico, potencial de ação do neurônio ou disparo neuronal. Este último, um jargão científico para as despolarizações súbitas e transitórias da membrana celular. Freud chegou a propor que a repetição frequente da passagem da atividade pelos mesmos caminhos levaria à sua facilitação, produzindo memórias. Esse mecanismo de potencialização de longa duração, semelhante à diminuição da resistência à passagem de água num córrego, depois de uma enxurrada, só foi demonstrado empiricamente nos anos 1970, como veremos adiante. A despeito de tamanha capacidade de pensar o sistema nervoso, Freud não se tornou conhecido como um dos fundadores da neurociência, mas como criador de uma nova psicologia. 10 anos antes de escrever o projeto como aprendiz do neurologista Jean-Martin Charcot, 1825 a 93, no Hospital Salpêtrière, em Paris, Freud testemunhou a cura transitória da histeria pela hipnose. Aprofundou-se no estudo dos distúrbios de produção de voz conhecidos como afasias. Abandonou a hipnose e finalmente desenvolveu um método terapêutico baseado no relato onírico e na livre associação de ideias. Chegou ao conceito de inconsciente quando, a partir da morte do pai, passou a ter sonhos excessivamente vívidos e simbólicos, que lhe revelaram memórias e ideias insuspeitadas antes do evento. O desenvolvimento dessas ideias causou uma verdadeira revolução. Segundo o cientista cognitivo norte-americano Marvin Minsky, 1927 a 2016, pioneiro da recriação de processos mentais em computadores, Freud foi o primeiro bom teórico da inteligência artificial, ao conceber o aparelho mental como uma máquina composta por diferentes partes, em vez de um sistema monolítico capaz de gerar a totalidade dos fenômenos psíquicos. Quando Minsky propôs que a inteligência artificial seria uma coleção de sistemas paralelos interdependentes, expressou uma profunda influência da psicanálise. Para Freud, a mente humana compreende 3 aparelhos distintos: id,
ego e superego, em relação íntima, mas muitas vezes antagônica. O id, isso em latim, seria originalmente inconsciente e produziria impulsos primitivos relacionados à satisfação de necessidades viscerais, configurando a parte da mente regrada pelo princípio de prazer. Esse conceito encontra correspondência nos circuitos neurais que nos permitem desejar e, sobretudo, buscar a satisfação dos desejos. Para Freud, o id é irracional, presente desde o nascimento. Habita o momento atual e desafia a realidade com a força da necessidade. Não se deixa de ter sede apenas porque a água acabou. O ego, eu em latim, corresponde ao processo consciente que organiza a interface do id com o mundo exterior, através de funções perceptuais, cognitivas e executivas regradas pelo princípio de realidade, ou seja, limitadas pelos fatos. Diante das limitações, o ego tenta transformá-las através da ação planejada, capaz de moldar o futuro conforme a experiência pregressa, na medida em que o ego compreende limites corporais, autoimagens e um banco de memórias autobiográficas. Sua localização no cérebro incluiria hipocampo, córtex parieto-temporal e pré-frontal medial. O córtex pré-frontal também participa diretamente do terceiro aparelho psíquico da teoria freudiana, o superego. Além de governar o corpo segundo o princípio de realidade, uma influência externa, o ego precisa negociar o choque dos impulsos do id com a moral exercitada pelo superego, que corresponde à introjeção das normas culturais transmitidas aos filhos pelos pais ou cuidadores diretos. É do superego que provém a censura, o freio, o constrangimento, a crítica e o combate às pulsões do id. Tais funções encontram correspondência na atividade de diversas áreas do córtex pré-frontal, necessário para a tomada de decisões, a ponderação de opções e a inibição de comportamentos indesejados. Para aliviar os conflitos entre superego e id, o ego utiliza diversos processos defensivos que diminuem o sofrimento psíquico, através da repressão, supressão, negação, compensação, deslocamento, racionalização e mesmo sublimação dos desejos. Se o id é infantil, o superego é um pai interno que se manifesta nos hábitos implícitos, na memória de episódios exemplares e nas regras explícitas, declaráveis através de palavras. Por ser cumulativo e combinatorial, o banco de memórias autobiográficas torna-se incrivelmente vasto com o tempo, mas apenas uma ínfima fração dessas memórias ocupa a consciência a cada instante. Continuamente requisitadas pelo ego e pelo superego, as memórias montam conglomerados de formações psíquicas, transitoriamente animados, a cada instante pela atividade de um grupo seleto de neurônios. Entretanto, seria na quietude da memória da população neuronal que residiria de forma latente e duradoura a totalidade dos pensamentos possíveis, fruto não apenas de todas as memórias adquiridas ao longo da vida, mas também de todas as suas recombinações possíveis. Foi esse oceano de representações mentais que Freud batizou de inconsciente, identificando o sonho como via régia para acessá-lo. O método da psicanálise se fundou na atitude receptiva de escutar atentamente o paciente convidado a falar de si com liberdade, rememorar sonhos e associar ideias. A proposta era mapear as memórias latentes do paciente para descobrir pistas sobre a origem de seus traumas, aos quais se associavam sintomas neuróticos de todo tipo. Freud defendeu que esses traumas tipicamente possuem teor sexual e dizem respeito a memórias aversivas adquiridas na infância, seja por situações efetivamente abusivas,
seja pela reverberação de sentimentos contraditórios entre pais e filhos. No conflito entre id e superego, sintomas patológicos seriam gerados. Em análise, o ego tomaria consciência do trauma e assim se abriria a possibilidade de superá-lo, apaziguá-lo, domá-lo. Reclinadas sobre o confortável divã do famoso consultório, a Rua Bergasse, número 19, em Viena, as pacientes do Dr. Freud talvez não percebessem que estavam inaugurando um novo jeito de tratar problemas mentais na Europa. A prática de voltar-se para si e apenas falar livremente, a narração em voz alta da própria vida, exercida com naturalidade em tantas culturas, mas violentamente reprimida no patriarcal Império Austro-Húngaro do século XIX, tomaria o mundo de assalto no século XX. A reabertura dessa janela da alma foi um grande acontecimento científico e social. As pacientes de Freud também ignoravam que o dileto analista, a seus olhos tão evidentemente ungido pela autoridade da ciência, em pouco tempo seria por ela vilipendiado e condenado ao ostracismo. Desde o início, Freud enfrentou oposição no meio médico. A noção de que sintomas mentais e corporais podem advir de meros pensamentos e não necessariamente de lesões cerebrais, não era nada palatável entre os neurologistas, embora não fosse tão chocante quanto a observação de que a sexualidade está presente até mesmo em crianças pequenas. Criticado, com ou sem razão, por falhas pessoais e profissionais, atacado por jornalistas, acadêmicos e moralistas de todo tipo, e finalmente perseguido pelo nazismo como perigoso intelectual judeu. Freud exilou-se em Londres em 1938 e morreu poucos dias depois do início da Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, a psicanálise se disseminou por países do continente americano e chegou a ter relevância na Escola Médica dos Estados Unidos, mas com o tempo perdeu terreno para a psicofarmacologia. A dificuldade de aplicar o método psicoanalítico a todo e qualquer paciente, o advento de fármacos capazes de suspender o surto psicótico, aparentemente sem qualquer necessidade de escuta do paciente, a tendência dos seguidores da psicanálise ao isolamento e à fragmentação, além de boa dose de intolerância e perseguição ideológica, acabaram por expurgar do estabelecimento científico a contribuição freudiana. O influente filósofo austríaco Karl Popper, 1902 a 94, que considerava científicas apenas proposições potencialmente refutáveis, deu seu veredito impiedoso nos anos 1960. A psicanálise é simplesmente não testável, irrefutável. Para Popper, a psicanálise era uma proposição metafísica, desprovida de conteúdo empírico e, portanto, completamente arbitrária. Para a ciência do século XX, Freud foi, na melhor das hipóteses, um poeta, e na pior delas, uma fraude. Tão relevante para a neuropsicologia quanto Marx para o mercado de ações, ou Darwin para os neocriacionistas. Não obstante sua derrota científica, as ideias de Freud tiveram avassaladora vitória cultural. Através da clínica psicanalítica, das ciências humanas e das artes, a teoria psicanalítica sobre a mente humana impregnou profundamente a cultura ocidental, que passou a incorporar no linguajar coloquial termos como inconsciente, ego, repressão e complexo de Édipo. O palavreado junguiano não teve tanto acesso, mas mesmo assim, ninguém se surpreenderia ao escutar a expressão inconsciente coletivo numa conversa qualquer.
Uma pesquisa sobre a função dos sonhos com estudantes indianos, norte-americanos e sul-coreanos mostrou que a maioria se identificou com a proposição de que os sonhos revelam verdades ocultas, fazendo aflorar emoções reprimidas. A escolha da concepção psicoanalítica dos sonhos ocorreu nos 3 países, em todas as especialidades acadêmicas testadas, deixando para trás outras teorias em princípio mais alinhadas à neurociência. Isso não significa que os participantes da pesquisa eram todos estudantes de psicologia ou leitores ávidos da obra de Freud. A difusão superlativa dessas ideias ocorreu apesar, e talvez até mesmo por causa, da ignorância a seu respeito. A banalização e massificação das ideias de Freud o transformaram em ícone pop, com fácil penetração em círculos leigos, mas de legado até hoje ferrenhamente disputado por campos antagônicos de especialistas. Desacreditadas pela ciência do século XX, as ideias freudianas foram aceitas quase inteiramente fora de seus próprios termos. Se todos são freudianos, então ninguém é freudiano. Entretanto, a partir do século XX e na contramão do estabelecimento médico, preposições freudianas começaram a ser testadas cientificamente. Um dos exemplos mais impactantes foi a demonstração de que a supressão consciente de memórias indesejadas, pioneiramente descrita por Freud, é um fato cerebral quantificável. Experimentos de imageamento por ressonância magnética funcional, publicados na prestigiosa revista Science por 2 grupos independentes de pesquisa, liderados pelos neurocientistas norte-americanos John D. Gabriele e Marie-Therese Banish, mostraram que a supressão intencional de memórias indesejadas corresponde à desativação de 2 regiões cerebrais dedicadas ao processamento de memórias e emoções, respectivamente o hipocampo e a amígdala. Curiosamente, essa desativação é proporcional à ativação de áreas do córtex pré-frontal envolvidas com a intencionalidade. Revelou-se assim um mecanismo neurobiológico capaz de explicar de que forma uma memória de início consciente desaparece reversivelmente na amplidão do inconsciente, não exatamente no esquecimento, mas num soterramento. Ainda que noções semelhantes ao inconsciente possam ser identificadas em diversos predecessores, foi com Freud e seu discípulo e rival Carl Jung que o conceito de inconsciente passou a ocupar um lugar central na psicologia. Já em 1948, o zoólogo austríaco Konrad Lorenz, fundador da etologia e Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, alertava sobre a necessidade de levar a sério a psicologia profunda. Um outro ramo muito mais significativo de investigação psicológica, originário da psiquiatria, permanece notavelmente isolado e desconectado, embora mereça mais do que qualquer outro campo da psicologia ser chamado de científico. Por mais que rejeitemos o edifício teórico construído por Sigmund Freud e Carl Jung, não pode haver dúvida de que ambos foram observadores talentosos que assinalaram pela primeira vez certos fatos irrevogáveis e inalienáveis do comportamento coletivo humano.